Vamos começar aqui pela modelagem de comportamento, que é a primeira pergunta: como que era o relacionamento dos seus pais? Como que os seus pais se relacionavam? Era um relacionamento abusivo? Ou havia uma ausência emocional? Ou eles tinham uma dificuldade de comunicação? Ou era agressão física, ou era vício, ou era reclamação? Como que era esse relacionamento dos seus pais? É importante você buscar mapear isso, e você pode definir em uma frase, mesmo que você tenha crescido sem o seu pai ou sem a sua mãe. Mas como que foi a falta deles na sua vida? Como que era? A mãe dominava, o pai dominava? Quem tinha a voz? Ou era algo igualitário? Tinha problemas de agressão física? Será que isso pode estar se repercutindo novamente com você? Teve abandono? Teve algum abandono na gravidez? Ou teve algum abandono quando soube que a mãe ficou grávida? Tudo isso é importante você mapear, porque o abandono pode ser uma ferida que você pode estar carregando, e o relacionamento para você pode ser igual ao abandono. E tem pessoas que não têm filhos exatamente por causa disso, porque a mãe foi abandonada. Então, se eu tiver filho, o marido, o namorado, enfim, esposo, seja lá quem for, pode também vinha me abandonar. É um trauma que a pessoa pode adquirir. Ou, às vezes, pode estar ligado à morte, partida, ou muitas vezes você nem sabe o nome verdadeiro, você não sabe quem que é seu pai, e isso ficou um vácuo, ficou uma ausência para você, e esse vácuo, essa ausência, pode trazer um vazio dentro do seu coração, ou um vazio daquela energia na sua vida, e isso pode trazer, em consequência, dificuldades na parte do trabalho, dificuldades na parte financeira, na parte da ação, porque isso relembra a figura paterna, ou pode relembrar a figura materna, cuidado, amor, aconchego. Todas essas questões é importante analisar. Existem também usar o estilo de vínculo com os pais, que é os apegos. Qual que é a qualidade do apego que você tinha com seus pais na sua infância? Porque isso, dependendo do nível de apego que você tinha, isso pode dificultar os seus relacionamentos adultos. Quando você tem um apego de insegurança, isso pode levar uma dificuldade de criar um relacionamento íntimo, de se abrir emocionalmente para a outra pessoa. Porque não existe vínculo de confiança, de segurança. Então a falta de segurança, ela cria vínculos, ela cria um excesso de medo, de apego. Ao mesmo tempo, existem alguns determinados padrões tão estabelecidos pela infância. Esses padrões, por exemplo, se uma pessoa cresce num ambiente que era muito volátil, ela pode ter muita dificuldade em lidar com conflitos de maneira saudável. Em ambientes que cresceram através de agressão verbal, agressão física, pode criar uma associação de: se eu falar vai ter briga, se eu falar vai ter agressão física, se eu disser algo vai haver abandono. Outra situação, a autoimagem e a autoestima, que é o impacto que pode ser gerado por causa das mensagens parentais. Então, comentários negativos, críticas, negligência dos pais, autoestima, isso pode trazer uma baixa autoestima para o indivíduo, e a pessoa pode desenvolver uma dificuldade de acreditar que merece um relacionamento saudável, que merece um relacionamento feliz. Isso geralmente acontece muito naqueles relacionamentos que os pais se separam, depois voltam, se separam e voltam, se separam e voltam. Não existe uma constância, não existe uma estabilidade. Isso pode atrair esses relacionamentos para você, ou no seu subconsciente você pode ter essa programação dentro de você, que o relacionamento é algo que não é algo constante, não é algo estável.
ou se o seu pai ou a sua mãe tiveram muitos parceiros, troca de parceiros, isso pode desencadear o seguinte: quando tudo estiver bem, quando tudo estiver estável, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio que algo ruim venha e acabe com a felicidade. Então você nunca consegue se estabilizar. E pode ser que isso, dentro do seu subconsciente, ainda crie dentro de você uma sensação de insegurança com o futuro. E além disso, pode ser que inconscientemente você possa criar conflitos constantes como uma maneira de não deixar o relacionamento estável, pois se ficar estável pode ser o fim, pode ser o término. Além disso, existem os traumas de infância. Traumas essas como abuso físico, emocional, sexual, traumas mentais. Essas feridas profundas, elas causam um impacto muito profundo dentro dos relacionamentos que a pessoa vai vivenciar. Eu pego, por exemplo, a questão das agressões físicas, não somente do casal, mas vamos começar pelo casal. As agressões físicas de um casal pode trazer para você uma questão de insegurança. E essa insegurança, ela pode acompanhar sempre você na sua vida. Então você está num relacionamento, você fica inseguro, como se a qualquer momento algum mal, alguma coisa ruim vai acontecer. Agressões e coações emocionais, humilhações emocionais, isso pode criar traumas profundos dentro de você. E ainda por cima tem os traumas sexuais, situações nas quais pode ter ocorrido um abuso nessa parte da sexualidade, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Ou então pode ser que um dos pais, tanto o pai quanto a mãe, poderiam ter sido pessoas extremamente recatadas nessa parte da sexualidade, da sensualidade. E isso pode trazer para você um sentimento de culpa dentro dessa área, ou pode ter acontecido deles serem totalmente, não ter muito freio nessa questão. E isso pode trazer um vazio para você, um desequilíbrio nessa parte, ou se você sofreu algum tipo de abuso na parte sexual, e muitas vezes você não relatou, não disse, ou as pessoas não acreditaram em você, isso pode criar feridas profundas em relação à família, de maneira tal que você passa a não confiar mais na família, na figura paterna, na figura materna, não passa a confiar mais nas pessoas que estão ao seu redor, porque aquilo feriu você, aquilo te machucou. Isso cria um distanciamento, inclusive pode criar uma frieza dentro de relacionamentos. Aí depois, nós temos aqui os padrões de comunicação, como que os seus pais se comunicavam. Era uma comunicação clara dos seus relacionamentos, ou era uma comunicação de briga, confusão, voz alta? Como que era esse processo? Como que a sua mente ficava? Ficava tumultuada? Ficava com medo que algo ruim acontecesse? Ou era uma comunicação fria? Uma comunicação gélida? Ambos os casos, principalmente quando os seus pais não demonstravam, isso geralmente é o pai, né? Tem muitas pessoas que falam assim: meu pai não demonstrava os seus sentimentos para com a minha mãe nem comigo. Isso cria uma frieza, um desequilíbrio na parte emocional tão grande na pessoa, cria um ressentimento, cria uma mágoa. Meu pai nunca disse que me amava. Minha mãe era fria, somente me cobrava. Eram muito carrascos, eram muito duros, muito severos. Isso pode criar dentro dos relacionamentos um determinado padrão de dificuldade de comunicação. Existem também as influências dinâmicas familiares, que são as expectativas que se tem em relação ao amor, ao casamento, que é como o meu caso, são as experiências familiares. Por exemplo, se os pais tiveram um relacionamento muito confuso, como foi o meu caso, isso pode criar uma expectativa negativa em relação aos relacionamentos. E aí você vai ser igual o diabo que foge da cruz para relacionamentos.
eu faço a seguinte pergunta para você: como que você define relacionamentos afetivos hoje? Qual é a sua visão? Quando você volta no teu passado. Existem também os padrões de conflito, que são como a forma que os pais lidavam com esses conflitos. Existem pais que muitas vezes brigam na frente dos filhos e os filhos acabam se sentindo culpados por causa daquele relacionamento. Eles não conseguem gerenciar aquele conflito e não conseguem separar o conflito do casal com o do filho. E o filho, ele vai se sentindo cada vez mais com um sentimento de culpa. Porque ele se sente impotente, ele se sente incapaz de resolver aquele conflito dos pais. E muitas vezes os pais não conseguem reparar e perceber o que estão gerando para aquela criança. Como que isso pode desencadear no futuro daquela criança um sentimento de incapacidade, de insuficiência, porque não consegue resolver o conflito dos pais e começam as agressões na escola, começam as agressões com os coleguinhas, uma maneira de extravasar, e a pessoa na vida ela pode se tornar extremamente controladora dentro dos relacionamentos, porque ela se sente insegura, ela se sente incapaz. Então isso se manifesta através dos ciúmes, através da insegurança, e muitas vezes os relacionamentos acabam se tornando algo pesado, algo difícil. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas preferem não se relacionar com alguém porque elas têm uma visão que o relacionamento é um problema. Relacionamento é igual a problema. Problema de quê? Eu tenho que ficar me desgastando para cuidar do outro, para ficar de olho no outro. Eu tenho que criar conflitos e brigar com o outro. Então, o relacionamento, que é para ser algo prazeroso, para ser algo dinâmico, algo de crescimento, acaba se tornando um empecilho na vida daquela pessoa. Não quem está do lado dela, mas ela mesmo, com a autocobrança dela, ela torna o relacionamento pesado, o relacionamento difícil. E é dentro dela. Fora tá tudo certo. Então ela prefere fugir de relacionamento. Eu vou fugir disso, porque isso é problema. Eu vou ficar me preocupando, eu tenho que ficar ligando, eu tenho que ficar atrás, eu vou ter que deixar de trabalhar, vou ter que ficar em casa, vou ter que ficar de olho na pessoa, vou ter que cobrar, vou ter que brigar. E ao mesmo tempo existem pessoas que veem os relacionamentos como uma disputa, porque muitas vezes os pais tinham um relacionamento de disputa para ver quem que era melhor, quem que era pior no relacionamento, provar quem que está certo, quem que está errado. Então a pessoa ela já entra no relacionamento vendo ele como se fosse uma disputa, não uma união, não uma integração, não uma forma de crescimento, mas é uma disputa cerrada. Um tem que dominar o outro, dominar emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. Enquanto não conseguir dominar, não é o suficiente. Então fica aquela disputa cerrada, e isso acaba criando pontos de tensão dentro do relacionamento. E o relacionamento, que é para ser algo leve, saudável, acaba se tornando algo pesado, dolorido. E esses ciclos, né, esses padrões, eles podem ficar se repetindo de geração para geração, sem que haja uma quebra desses ciclos.